Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou atender o pedido de uma seguidora aí que gostou desse trabalho que eu coloquei aqui atrás e ela pediu para eu ensinar a fazer. Então eu vou mostrar para vocês como que faz esse bloquinho, porque cada miolinho desses amarelinho aqui é um bloquinho, tá? Então a gente faz vários e depois vai emendando. Esse projeto aqui, quando eu comecei, a minha intenção era fazer uma colcha, mas só que depois eu desisti de fazer a colcha e terminei assim como uma manta, virou uma manta, tá? Eu vou fazer o tamanho de 15 por 15 o bloco, que é o tamanho deste daqui, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? Ele é um log cabin, só que é um log cabin assim que fica tortinho, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês, dar uma base como faz, mas vocês podem mudar, pode fazer entortar do jeito que quiserem. Esse daqui eu fiz no papel, de seda, gente. Depois para tirar o papel de seda eu sofri, mas dá para fazer. Vocês podem fazer também no papel manteiga, tá? E quando vocês forem fazer no papel, vocês têm que usar o ponto da máquina bem pequenininho. Eu vou usar hoje a entretela sem cola, ó, é uma entretela fininha e ela é sem cola. Então eu vou mostrar para vocês como que risca. Vocês podem escolher riscar tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Se vocês riscarem no sentido horário, vocês vão começar a costurar no sentido anti-horário. Se vocês riscarem no sentido anti-horário, vocês vão costurar no sentido horário. Vocês vão entender por quê. Aqui eu tenho meu quadrado de entretela, que eu cortei maior, tá? Eu cortei ele com 18 por 18, 20 por 20, por aí. Que eu sempre tem que deixar sempre uma sobra, que é a margem de costura depois que o bloquinho estiver pronto. Então eu pego a réguinha de 15 por 15 ou do tamanho que vocês quiserem. Se quiserem fazer de 20 por 20, pode, de 30 por 30, 25 por 25, o tamanho vocês vão decidir. O importante é que vocês têm que contar o mesmo número de tirinhas de cada lado em volta do quadrado. Então, se o quadrado tá aqui no meio, desse lado tem 3, tem que ter 3 de todos os lados, tá? Então, eu fiz o quadrado aqui. Eu vou pegar uma caneta aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Olha, essa caneta aqui, a gente não faz com esse tipo de caneta, a gente faz com lápis, tá? E nem faz com a canetinha fantasma, porque a gente bota o ferro, vai apagar. Então, fiz o quadrado. Aí, agora, eu vou escolher o lado que eu vou começar. Então, eu comecei aqui desse lado. Eu vou riscar o meu no sentido horário, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, o quadrado de 15 por 15, 15 por 15. E aí, eu vou colocar aqui, ó, nesse meu cantinho aqui de baixo, que tá perto de mim aqui, eu vou marcar com a régua 1 centímetro. E lá naquele lá de cima, 2 centímetros. E risco, tá? Então, eu vou virando. Vira sempre pro mesmo lado, tá? Aqui eu virei pra esquerda. Agora, eu vou colocar a minha régua no número 1 nessa ponta e o número 2 lá em cima, ó, e risco. Giro novamente para a esquerda, 2 lá em cima e 1 aqui embaixo. Giro mais uma vez, 2 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Vocês notem aqui, ó, que quando só o primeiro risco que vai de ponta a ponta no quadrado. Os outros, eles começam no risco seguinte, ó, até o risco anterior, tá? Agora, eu vou inverter. Eu já fiz a primeira volta. Agora, eu vou inverter. Eu comecei com o 2 em cima
e o 1 aqui embaixo. Agora eu vou botar ao contrário, eu vou botar o 2 em cima e o 1 aqui embaixo. Nesse momento a mãe tá fazendo ao contrário, mas as medidas que estão na tela são as corretas. Ela já vai perceber o erro e já vai corrigir. E giro. E vou no risco anterior aqui, ó. Ó, risquei errado já, viu, gente? Ó, agora eu vou fazer o 1 em cima. Ó, 1 em cima e 2 embaixo. 1 em cima e 2 embaixo. 1 em cima e 2 embaixo. E 1 em cima e 2 embaixo. Agora eu já fiz a segunda carreira. Agora eu vou voltar para 2 aqui em cima, ó. Igual o primeiro. O primeiro eu fiz com 2, o segundo eu fiz com 1, e agora o terceira carreira eu vou fazer com 2 em cima e o 1 embaixo. Ó, 2 em cima e o 1 embaixo. 2 em cima e o 1 embaixo. Pronto. Agora ficou as 3 carreiras, tá? Então eu vou numerar. Como é que eu numero? Ó, esse foi o primeiro. Então aqui ficou o número, como são 16, ó, 16 não, 12. 1, 2, 3 vezes 4 dá 12. Então esse aqui foi o número 12. Esse aqui foi o número 11. Esse foi o número 10. Esse aqui foi o número 9. Agora, esse daqui foi o número 8. Esse aqui foi o número 7. Esse aqui foi o número 6. Esse aqui foi o número 5. Esse aqui foi o 4. Esse aqui foi o 3. Esse foi o 2 e esse foi o 1. Essa numeração é a sequência que eu vou costurar. Então, eu começo riscando por fora e começo costurando por dentro, tá? Então, essa é a numeração que vai ser costurado. Ficou assim, tá? Daí, aqui no meio eu vou colocar um quadradinho amarelo. Esse quadradinho vocês podem colocar a cor que quiserem. Na história desse bloco, do Log Cabin, diz que a gente usa sempre amarelo ou vermelho, que ele significa o sol ou o fogo, tá? Que as pessoas se reuniam em volta da fogueira, e ele também é chamado de cabana de toras. Mas esse aqui é um Log Cabin, assim, digamos, estilizado, tá? Então, eu vou colocar aqui um amarelinho aqui no meio. Só que a gente nunca costura, nunca costura o tecido do lado que tá riscado. A gente costura o tecido do lado de baixo, tá? Então, assim, ó, se o meu risco tá aqui, o tecido vai ficar aqui embaixo. Então, eu vou pegar e como a entretela e o papel são transparentes, eu vou colocar aqui em cima, ó, e vou enxergar que a minha margem de costura fique só de meio centímetro, que é o suficiente. Coloco aqui um alfinete, esse meu quadrado aqui tava maior, então eu vou pegar e vou dobrar aqui e vou tirar o excesso que tá sobrando aqui. Ó, tá? Aí eu corto aqui também e tiro o excesso aqui. Os outros 2 lados eu já tinha colocado certo. Agora, gente, um outro detalhe. Um lado desse bloco, ele é claro e outro lado é escuro, tá? Então, vocês observem aqui que o número 4, 8, 12 estão de um lado, o 2, 6 e o 10 estão do lado oposto.
Os ímpares estão aqui, 3, 7, 11, 1, 5, 9, tá? Então, vocês vão escolher qual lado que vocês querem que fique o claro e qual que querem que fique o escuro. Então, eu vou começar o escuro aqui no número 1. Então, eu vou pegar aqui o meu tecidinho escuro, que eu separei para ser o número 1, e vou colocar aqui, ó, tá? Coloco um alfinetinho e viro para costurar do lado que eu vejo o risco. Então, a minha primeira costura vai ser nesse risco aqui, que é a divisa do quadradinho do meio para o número 1. Eu começo com o número, um pontinho antes e termino com um pontinho depois do risco, ó. Tá? Então, costurei aqui, ó, entre o quadradinho e o número 1. Aqui eu fiz a minha costura aqui, tá? Agora eu viro pro lado de cá e viro para fora. Vinco. E agora eu viro aqui desse lado, ó. Vocês podem pegar uma reguinha ou um cartão, alguma coisa. E aqui, ó, vocês coloquem, dobrem para cima, bem em cima do risco, ó. Agora eu vou dobrar em cima do risco que divide o número 1 pro número 5. Dobro e corto o excesso de tecido que sobrou, deixando meio centímetro de margem de costura. Quem quiser cortar com cortador, corta com cortador, deixa aqui a reguinha, né, de margem e corta com cortador. Mas como eu tô ensinando para iniciantes que não têm ainda muita prática e o material, muitas vezes, então, eu tô cortando com a tesoura. Agora, eu vou costurar outro escuro aqui na divisa do quadrado pro número 2, tá? Então, vou colocar esse aqui, coloco aqui, ó, na bordinha do quadrado, coloco um alfinete. E para costurar, eu vou do outro lado, mesma coisa, ó. Costuro bem em cima do risco. Ó. Começo aqui e termino aqui, tá? Bem em cima do risco. Tiro o alfinete, dobro para fora, viro para esse lado. Coloco a minha régua agora na divisa do 2 pro 6 e corto o excesso de tecido. Pronto. Agora eu já coloquei os dois escuros. Então, eu vou colocar agora, o próximo vai ser claro. Vai ser claro. Então, eu vou pegar o tecidinho claro e vou colocar aqui desse lado. Coloco o alfinete e viro com o risco para cima. E vou costurar aqui no número 3. Ó, costurei no número 3, daqui até aqui. Tiro o alfinete, viro. A própria reguinha vocês podem vincar. Essa minha aqui é mole. Aí, aqui, bota a régua no risco do 3 pro 7. E corta o excesso. Agora, o próximo que eu vou costurar é o 4. Então, viro aqui, coloco o tecidinho no número 4. 4. Boto aqui. Alfineto. Viro e costuro no número 4. Começando lá no risquinho depois do 1 lá, que eu já costurei.
e passando do risco aqui, ó. Tem que vir até onde tem a divisa do 3 pro 7. E aqui começo na divisa do 1 pro 5. Tiro, vinco, viro pro outro lado, coloco a régua do 4 pro 8 e corto o excesso. Agora eu vou para a segunda carreira. Ó, primeira carreira tá pronta. 2 escuros e 2 claros. Agora eu vou fazer aqui, ó, que o próximo é o número 5. Então, o número 5 é escuro também. Então, vamos colocar um escuro aqui no número 5. Vou colocar esse aqui. Alfineto. Viro pro outro lado. Agora eu vou costurar na divisa do 1 pro 5. Viro, tiro o alfinete, dobro, viro pro outro lado, coloco a régua. E agora aqui eu vou mostrar para vocês como é que corta com cortador. Com cortador, a mesma coisa, eu coloco a réguinha fina aqui, tem que ser bem fininha, tá, gente? Dobro a entretela ou o papel e uso essa régua aqui, ó, que ela tem um dentinho, tá vendo? Ela tem um degrauzinho. Aí eu calço esse degrau bem na dobra da minha entretela e venho com o cortador e corto. Que essa régua, ela já tem a margem certa de costura, tá? Tem vários modelinhos, vários tamanhos. Então, agora eu coloquei o número 5, eu vou colocar o número 6. O 6 também é escuro. Então, vou colocar aqui, ó. Número 6, alfineto. Esse aqui eu posso cortar essa ponta, porque essa ponta tá sobrando, tá? Agora eu viro pro outro lado, pro lado do risco, desculpa. Viro pro lado do risco e costuro aqui no número 6. Tiro. Abro. Boto a régua fina aqui entre o 6 e o 10. Encosto a minha régua de degrau. E venho com o cortador e corto. Então, agora aqui eu já coloquei, na segunda carreira, eu já coloquei 2 escuros. Agora aqui vai ser o claro novamente. Aqui vai ser outro claro. Então, aqui eu vou colocar esse verdinho, ó. Vou cortar que ele tá muito grande. Coloco aqui o verdinho e alfineto. Aqui essa ponta sobra, eu vou tirar fora. E agora eu vou costurar aqui na divisa do 3 pro 7. Tiro o alfinete, abro, viro pro outro lado, coloco a régua aqui na divisa do 7 pro 11, encosto a minha régua de degrau e corto. Gente, quem é de vocês aí que vai na Mega? Vamos ver se a gente se encontra lá. Se vocês me encontrarem, me acharem lá, me chamem, né? Porque é mais fácil vocês me reconhecer do que eu reconhecer vocês, né? Ó, então agora aqui eu vou colocar outro clarinho.
coloco o alfinete, viro e costuro. É muito fácil, bem gostoso de fazer, tá? A gente aproveita os retalhos. Ó, costurei o 8. Agora vamos cortar. E aí vai faltar só uma voltinha. Lembrando vocês que podem fazer com quantas voltas vocês quiserem. Agora aqui, ó, é a última carreira. Então, aqui eu vou botar o escuro novamente. Eita. Vou colocar o escuro. Verdinho. Alfinetar. Gente, eu vou na Mega no sábado, tá? No sábado à tarde. Então, quem sabe a gente se encontra por lá. Tiro e viro. Aqui eu não preciso mais cortar, tá? Como é o último, eu não preciso cortar. Agora eu vou botar... Essa tosse tá custando a me largar, gente. Quando fica com prática, ó, não precisa alfinetar mais, tá? Ó. Vira. Eu vou ligar o ferro pra ir esquentando. Agora é mais um clarinho aqui. Vou botar mais um clarinho. Ó, pessoal, aqui eu terminei, tá? Coloquei as duas últimas tirinhas clarinhas e ficou assim o bloco, tá? Agora eu vou refilar ele pelo lado do risco, aonde eu tenho o meu risco. Então, eu posso usar essa régua aqui de degrau, e aí eu coloco o degrauzinho bem em cima do risco. E corto o excesso, porque essa sobrinha aqui, ó, essa sobrinha é a margem de costura, tá? Ó, coloco aqui. Já viram, né? Quem é que chegou, né? Ó, depois que a gente refila tudo, aí ele fica mais bonito. Sentar em meia cadeira, gente, porque meia cadeira tá ocupada. Olha, gente, como é que ficou, então, tá? Ele fica assim, todo tortinho, ó. E aí, depois, conforme vocês juntam eles, os blocos, um no outro, ele vai formando o desenho. Se vocês juntarem aqui, ó, escuro com escuro, ó, tá vendo, ó? Aí... ele forma esse miolo escuro. Aqui onde junta os claro com claro, ó, ele vai formar o miolo claro aqui, tá? Então, é assim que se faz esse bloco. Vocês podem fazer, como eu já disse, do tamanho que vocês quiserem. E eu espero que vocês façam e me mostrem, tá? Vou mostrar aqui o avesso, ó, para vocês verem como é que ficou a numeração, tá? Eu espero que vocês façam e me mostrem. Essa semana eu recebi uma foto de uma seguidora, até eu esqueci de perguntar de onde que ela é. Ela fez um trilho com aquelas flores que eu fiz um tapete. Ela fez um trilho e ainda colocou aplicações assim na barra. Ficou muito bonito. Quem quiser ver, eu publiquei ele lá no grupo do Facebook. Quem quiser fazer parte no grupo do Facebook, Alunas da Márcia. E no meu Instagram, quem quiser me seguir, é marcia.pet, tá bom? Então, se vocês gostaram e quiserem deixar um like para mim,
Eu agradeço. Quiserem deixar um comentário também. E se vocês têm amigas que gostam de fazer patchwork, compartilhem com elas esse vídeo. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.